Ao final de uma jornada de 4 anos à frente da direção-geral do campus Pato Branco da UTFPR, o diretor Gilson Ditzel Santos encerra nesse mês de maio o seu mandato como diretor-geral. Um período histórico marcado por grandes transformações e desafios, tanto institucionais quanto sociais. A sua gestão enfrentou contextos inéditos, como a pandemia, e promoveu muitas ações no âmbito acadêmico, administrativo e estrutural. Estamos aqui para conversar com o diretor, para ver como foi esse processo, como se encerra esse ciclo agora. Tudo bem, diretor? Tudo bem, Zago. Muito obrigado pela oportunidade de falar dessa nossa gestão, que realmente tivemos muito trabalho, isso especial no começo, sim. Sim, eu lembro, nós fizemos a entrevista lá, eu nem barba tinha naquela época, né? Aí faz um tempinho já, né? 4 anos já, né? Os cabelos meus também branquearam um pouco, né? Dá uma mexida, né? Dá. Não é fácil. Mas a pergunta geral, assim, né? O que dá para... Como é que foi a experiência, né? De você ser diretor-geral aí, especialmente nesse contexto de pandemia, que já pegou isso no começo, né? Sim. E aí você enfrentou muitas coisas com isso. Sim. É legal a gente falar uma percepção, né, minha, assim, eu me lembro, quando eu assumi lá em junho de 2021, eu tinha momentos que eu estava sozinho no campus inteiro, além, né, dos vigias, e eu apaguei a luz do bloco B várias vezes, né, porque ninguém mais ia usar depois. Então, a gente estava naquele período todo mundo remoto, né, no primeiro semestre de 2021 todo mundo remoto, então junho, então assim, foi um momento bem difícil, né, porque você começar algo novo, né, e sem ninguém do lado, né? Então a Elisângela, né, chefe de gabinete, a gente se comunicava online, né? Então esse momento foi difícil para mim, até me adaptar. E claro, daí o início das aulas, até as pessoas voltarem no segundo semestre, o problema das máscaras, as vacinas, a gente fez vacina, as pessoas entravam de carro na UTF, vacinavam e saíam, ninguém ficava aqui dentro. Sim. Então foi um momento de distanciamento e que isso foi duro, mas a gente superou, né? Dentre esses 4 anos, né? Claro, vocês tiveram promessas de campanha, vocês fizeram muitas propostas, mas sim. Dentre as realizações que a sua gestão conseguiu, quais aquela que se destaca que é mais te valia para o próprio campus? Sim, assim, Zago, na verdade a gente tem orgulho, né, de falar que a gente conseguiu, né, realizar a maior parte das propostas, né, que nós fizemos. E por que isso se deu? Aí vem respondendo diretamente a tua pergunta, o que nós fizemos, né, que nós consideramos que é algo mais relevante. Então, na verdade, é a gestão, a forma como nós fizemos. Então, quando a gente fez um planejamento, né, que incluía as propostas de campanha e relacionado com os itens do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI da UTFPR, né, e a gente mapeou tudo isso, fez um planejamento envolvendo as pessoas, né, complementando isso, chegando metas, ações. Então, com isso, a gente conseguiu fazer uma gestão sistematizada, né, que claro, envolvia todo mundo. Daí nós criamos os conselhos, né? O conselho de campus com membros eleitos, o conselho de graduação, de pós-graduação. Então, tudo isso, essa forma de fazer gestão colegiada e sistematizada, a gente conseguiu ter excelentes resultados, né? Então, de que tipo, né? Além de estruturar essa gestão, que já para nós isso é um ganho, né? A forma como a gente fez gestão, né? Então, uma das coisas que eu me orgulho de dizer é que não teve uma única decisão solitária do diretor Gilson. Então, todas as decisões foram colegiadas, né, e embasadas em fatos, né, nos regulamentos, no conhecimento dos contextos. E, claro, daí a gente consolidou o curso de engenharia cartográfica, né? Nós recebemos da gestão anterior do professor Idemir, ele tinha muitas dúvidas, e na reunião do conselho, o campus abraça esse curso e vamos começar. E daí, claro, né, assim, a gente conseguiu, numa época em que nós tivemos o orçamento reduzido, né, sistematicamente, ano a ano, de custeio, alguns anos o investimento zerado, nós conseguimos recursos externos, né, de deputados, da prefeitura municipal, do governo estadual, diretamente do governo federal do PAC, né, que agora vai ser efetivado nesses dias agora aí. Então, assim, a gente teve várias conquistas, mas eu atribuo que a maior conquista foi a forma de gestão sistematizada,
né, com as lógicas dos colegiados, dos vários colegiados, e que as decisões sempre foram coletivas. Isso é uma figura do diretor que é bem incomum, né? Se você fala assim, o diretor, o aluno incomodou, vamos mandar lá para o diretor, né? Aqui é diferente, o diretor de universidade tem que ter um texto bem Nunca diferente. ninguém mandou um aluno para o diretor, não vai para a coordenação, vai para algum lugar lá, né? Sim. Mas é um trabalho de gestão, de conseguir recursos, de fazer muita coisa, né? Fazer o campus continuar, né, com suas ações. Isso. E dentro dessas ações que vocês tiveram na sua gestão, tem alguma parte estrutural que foi modificada? Isso. Então, assim, né, como eu lhe falei, né, Zago, como a gente teve o recurso de investimento oficial do Orçamento Federal zerado em 2 anos e nos outros anos, assim, minimizado, então como é que nós fizemos? Para construir, tá? Então, uma das nossas conquistas, né, que a gente se orgulha muito, então, o Centro de Inovação, né, que é um barracão de 1.000 metros quadrados com o terreno de 1.500 metros quadrados, que ele está quase finalizado aqui no Parque Tecnológico. Então, isso é uma das conquistas que nós tivemos, que nós temos que falar, porque o que acontece, né? Vai ser a primeira vez que nós recebemos um prédio, né, com a matrícula, não é comodato, é doação do município. Então, é a primeira vez que teremos um prédio com recursos municipais, e não federais, nem estaduais, né? E, mais ainda do que isso, dentro do Parque Tecnológico. Então, nós deixaremos de ser apenas parceiros, né, comodatários, que já somos do Parque Tecnológico, para sermos, entre aspas, donos, sócios de parte do parque, que é aqui, né, do nosso lado. Sim. Então, isso é uma das grandes conquistas. Outra conquista do ponto de vista estrutural que você fala, né, que você perguntou, o anfiteatro do Bloco A, né, que ficou fechado tempo, né? Durante 28 anos, quando a gente assumiu, a gente já abriu as portas para, comunidade, incomode a gente que nós queremos tirar esses entulhos daqui de dentro, esses móveis usados, e agora nós já temos compradas, né, já está empenhadas, né, 420 cadeiras, já estão em fabricação na empresa, né, são com recurso de deputado federal. Então, recursos municipais para o prédio de Centro de Inovação, o anfiteatro com recursos de deputado federal, então foi 500 mil para as cadeiras e já tem mais 500 mil já empenhados, não. Já estão na LOA deste ano, né, conquista nossa também, e que daí será utilizado para outros equipamentos que precisam, ar-condicionado, som, que precisa lá para dentro do anfiteatro. Então a gente espera que até o final do ano já possa ser utilizado, né, esse anfiteatro. E a terceira grande conquista é, como eu falei agora há pouco aqui, do PAC, né? Então, por que isso é um recurso orçamentário? Porque, a princípio, a reitoria anterior ia dividir por 13. E eu fui um dos diretores que falei, gente, o antigo reitor, não, olha, nós não podemos fazer isso, nós temos que priorizar. E Pato Branco, de 2010 a 2020, foi o campus que ficou em penúltimo lugar em termos de recursos para obras. Então, eu insisti na época, Pato Branco agora tem que ser o campus que mais vai receber recursos. Não era questão de fila, essas coisas? Não, não, então, de verdade, o Pato Branco está no fim da fila, seríamos o primeiro, né? Mas ninguém estava reconhecendo isso. Foi uma briga que nós tivemos com a reitoria anterior, né? Para conseguir, e ficamos em primeiro lugar. Então, o recurso que virá é de 7 milhões e para a construção do térreo e do primeiro andar do bloco conhecido historicamente, né, como J2, né? Então, que é para ser sala de aulas, né? Então, isso foi uma conquista nossa de brigas ali, e agora já tá na fase que falta só recebermos do MEC a finalização da diligência, porque eles já fizeram várias diligências, já respondemos, e agora falta só a aprovação para licitação. Então, o processo licitatório já está em andamento, só está aguardando a última carta do MEC. Que são coisas separadas, mas que tem que andar juntos, né? Tem que fazer essas licitações, isso acaba demandando a gente muito. já agiliza, né? Já deixa encaminhado, né? Isso. Mas que bom, maravilha. E aqui, agora voltando a essa questão das mudanças tecnológicas que teve durante a sua gestão, né? O campus
se adaptou, de certa forma, a alguma mudança, não só na sua gestão, mas alguma maneira como os professores lidam com todos os seus ensinos e os técnicos também? Sim, vamos lá. Então, essa pergunta pode ser respondida de Sim, vários ângulos, né? Mas vamos começar então pelo ensino, né? Então, uma das preocupações nossas, né, Zago, desde o começo da gestão, foi a gente trabalhar novas técnicas de ensino, né, metodologias, ferramentas, né? Usar IA, por exemplo, metodologias ativas, né? Então, daí nós criamos o COPEA. Né? Sim, Mas antes de criar o COPEA, nós criamos a figura do assessor de ensino, certo, que, né, que era o Jeremy, até hoje ainda, e com a intenção disso, de provocar, né, nos professores, nos colegas, o uso de novas técnicas, novas metodologias de ensino, e ele, junto com o DPED, criaram o COPEA, né, que é a comunidade de prática, né, no ensino, né? Ensino e aprendizagem. Ensino e aprendizagem, isso aí. Obrigado. E então isso foi uma, né, e o COPEA promoveu várias oficinas. Eu participei de algumas, por exemplo, apps para, né, para melhorar a qualidade dos materiais de aula. Então foi bem interessante assim. E da parte, por exemplo, nós sempre temos ainda, né, um conjunto de computadores aqui que está ultrapassado, né, alguns computadores velhos. E nós, mesmo com recursos escassos, né, porque nós tivemos um outro problema na gestão da reitoria anterior, que nós tivemos poucos recursos, como eu falei aqui, de investimento, e que foi dividido por 13 campi com a mesma parcela. Então, 2 vizinhos de Beltrão, nada contra os campi, mas eles são menores que Pato Branco e eram o mesmo recurso que nós. Mas mesmo assim, nós conseguimos comprar 115 computadores em um ano, né? Um ano só, 115 computadores para renovar a nossa frota. Então, a gente sempre se preocupou, né, com a atualização tecnológica, daí a parte dos servidores, né, também para melhorar servidores e a parte de Wi-Fi aqui internamente. Agora, recentemente, né, a nossa Coget, o RUD, né, no ano passado, ele fez uma licitação, um registro de preços, né, que nós precisávamos, né, para melhorar o nosso data center, né, a parte, né, dos servidores, né, de informática, e isso nós não tínhamos recursos. Mas aí no final do ano passado, a reitoria precisava desse registro preso, não tinham, daí descobriram, né, que Pato Branco tinha. Já estava engavetado. Daí nós recebemos, vamos receber agora, né, foi comprado, né, foi empenhado o recurso para esses servidores, e que também vai atender outros campi. Né? Então, Pato Branco teve uma iniciativa, né, que foi de vanguarda, aí, já se antecipando mesmo, sem ter recursos, e que vai ajudar a estruturar os data centers, tanto da reitoria quanto de outros campi, como, claro, de Pato Branco também. Sim, nossa, maravilha. Estamos aí. Muito bem, muito bem. Agora, o relacionamento com a comunidade acadêmica, professores, técnicos administrativos e alunos é uma questão sensível, né? Certo. Sempre, porque são ideologias, opiniões, idiosincrasias, tudo um pouco, né? Sim. Mas como é que você percebeu, né? Porque você é uma figura pública, né? E muitas vezes você tem que engolir um sapo, um pântano inteiro, né? Para poder escapar. Mas nessa tua experiência, quanto figura de diretor, como é que foi essa relação com esses profissionais e os alunos? Não, na verdade, né, Zago, é importante dizer que, como diretor, o que você faz é comunicar-se com pessoas das mais diversas formas e as mais diversas pessoas todos os dias, todos os momentos. O principal função do diretor é dialogar, né? Então, isso, eu acho que eu já tinha um background assim interessante, porque como eu atuo, né, no PPG-DR, que tem uma lógica, né, é multidisciplinar, tem pessoas, né, de vários departamentos, né, me deu uma capacidade de interação e de conhecimento bastante diverso, que foi bastante útil. Também atuo no PPGEPS, que tem uma outra lógica, né, mais de engenharia. Então o PPG-DR é mais de humanas, né? Aí eu também atuo na administração, eu sou engenheiro eletricista, então tudo isso me deu uma condição básica, né, para conseguir ser entendido e entender os vários grupos que existem aqui dentro. Certo. Mas claro que quando você está eu sempre brinco, né, que eu estou na instituição agora, eu completei 40 anos, porque eu entrei com
como aluno lá em Curitiba, né, no ensino técnico, eu nunca saí. Então, eu falo que eu nunca desvinculei o meu CPF desse CNPJ aqui. Então 40 anos. E quando eu assumi a gestão, nossa, já estou aqui há quase 30 anos, vai ser fácil, né? Só que isso é um ledo engano, né? Sim, então, por mais que a gente tenha experiência de instituição, dessa multidisciplinaridade, a gente tem dificuldades. Mas uma coisa que a gente acha que é importante, então no dia a dia a gente sempre procurou, como eu te falei, todas as nossas decisões foram dialogadas, né? A gente sempre procurou conversar com as pessoas e entender os problemas, e algo que eu sempre falei com todo mundo que convivia comigo, o melhor momento é aquele em que a gente chega, cada um com a sua ideia. Por exemplo, eu e um diretor, eu e um professor, eu e um TA, quem for, né? Alunos também, a gente conviveu muito, né? E sai, cada um entra com a sua ideia e saímos os dois com outra ideia, né? Que construímos juntos. Então, isso sempre foi a minha busca, a minha prática, né? E a gente se orgulha, né, de ter realizado, né, o único baile, né, do campus, né, dos 30 anos, né, de 2023. Nunca o campus teve uma festa desse tamanho e a gente envolveu a sociedade, envolvemos aqui dentro todo mundo, né, os servidores e os alunos, né. Então, assim, a gente buscou, né, a interação tanto formal quanto informal. Mas claro, a convivência, né, o diálogo, o saber ouvir, o saber falar no momento certo, ficar quieto no momento certo, isso é um aprendizado contínuo, né? Que a gente está sempre se desenvolvendo como ser humano. Né? Outra coisa que eu queria perguntar para ti sobre a questão da internacionalização. Como é que foi durante a gestão? Então, assim... Primeiro, explicar um pouco o conceito, né, pessoal? O que é internacionalizar e como que a gestão atuou nisso. Legal. Então, isso é sempre uma preocupação, né, de todas as gestões, porque tanto na graduação quanto na pós-graduação, na pós-graduação, mesmo na gestão, a gente é obrigado, né? A gente é avaliado pelas instâncias superiores sobre quais são as nossas ações. Então, na graduação, a dupla diplomação, né? Então, nós continuamos os trabalhos que já existiam, né? Por exemplo, com Portugal, nós estamos expandindo, né, com a Argentina, né? Então é importante o trabalho que nós fizemos com a UNAM, ele vai para além da dupla diplomação. Nós já tínhamos o Minter, né, com o PPG-AG, né, que foi estruturado na gestão anterior, e agora nós estruturamos o DINTER, né, doutorado interinstitucional, que é o PPG-DR, formando, né, os professores da UNAM lá em Posadas, argentinos, né? Então nós, Campus Pato Branco, formando doutores na Argentina de uma universidade nacional, né? Que é do tamanho da UTF-PR como um todo aqui. Então atividades, né, de dupla titulação da graduação, essas atividades de formação, né, por meio dos doutorados e mestrados que nós temos aqui, formando pessoas em outros países, atividades de pesquisa, né? Então a gente incentivou muito, né? Então, quando a gente criou um edital de internacionalização. Então, não existia, né? Normalmente as ações de internacionalização eram feitas ou por editais do governo federal diretamente, ou por ações da reitoria. Foi o primeiro, que eu tenho notícia, foi o primeiro campus, né, que criou um edital interno aqui para que principalmente os programas de pós-graduação, no caso era para pós-graduação esse edital, né? Foi com o recurso da DIBPG, Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, com a ideia, com a intenção de que os programas pudessem ter ações, né, que fortalecessem as suas pesquisas. A cotutela, no caso da pós-graduação, não é dupla diplomação, é cotutela, né? É a co-orientação por meio, né, de professores aqui do Brasil, do campus e, por exemplo, da Argentina, né? Então, a gente criou esse edital aí, né? Então, acho que na internacionalização, também os estudos, né, pós-doc, né? Então, sempre teve vários afastamentos, né, para esses pesquisas no exterior, né? Então, nós tivemos algo importante da internacionalização. Uma iniciativa da reitoria foi o edital de professores visitantes, né? Então, foram distribuídas 17 bolsas no estado inteiro, para os 13 campi. Pato Branco foi o campus que mais teve bolsas de professor visitante. Foram 5 bolsas aqui para Pato Branco, né? Então, são professores que vêm nós temos um professor aqui que é do Paquistão, que é o Moin, né, que está no PPGEPS,
Então, essa bolsa é uma bolsa de R$22 mil por mês. Então, Pato Branco também se adiantou nisso. Nós temos mais bolsistas, nós temos 5 bolsistas. Então, tem um professor que é da Inglaterra, que é o John, que está com o PPGDR, né, que é o sociólogo. E nós temos outros 3, né? Então, alguns desses não são do exterior, mas são de outros estados, né? Então, e esses professores estão conosco aqui, ajudando a melhorar a nossa qualidade da nossa pesquisa, ajudando a orientar, co-orientar os nossos alunos de pós-graduação, também dando aula na graduação, em alguns módulos, não matérias inteiras, mas trabalhando junto. Então, a gente fez várias ações, né? Como é que fica isso com o MEC, por exemplo, para reconhecer isso? Tem alguma ação junto ou não? Isso Tanto essa relação na Argentina, por exemplo... sim. Tá, então, por exemplo, o DINTER, vamos pegar um exemplo, né? O DINTER, ele na verdade foi uma iniciativa do PPGDR, quem está encabeçando ali isso é a coordenação e o Miguel Peronde, nosso colega, né? Mas foi um edital do governo nacional que o campus, o PPGDR por meio do campus, né, se qualificou e foi aceito nesse edital, porque o governo federal tem que autorizar esse DINTER que é internacional. Sim. E todos os acordos, né, de dupla diplomação, né, com a UNAM, com a Europa, né, todos eles passam por convênios internacionais, né, assinados pelo reitor e, claro, por isso aceitos pelo MEC. Tem que ser uma iniciativa do governo federal. Formal, tem que ser formal. Não pode, né? você propor, por exemplo, uma ação dessa e esperar que o governo faça um edital, ou você mesmo. Tem alguns, como eu falei, tem alguns editais que são do governo, né? O PV, professor visitante, é do governo federal, esses DINTER e MINTER são do governo, mas é claro que o TF, algumas relações não têm convênio, por exemplo, né, artigos escritos com professores de outros países, e isso você acaba fazendo relacionamentos, né, conhecendo os professores de outros países em eventos como, por exemplo, congressos internacionais, e acabam fazendo pesquisa e publicando juntos, e isso não tem convênio, mas o que é aí, qual que é o que é dessa relação que é aceito pelo governo? As publicações, né? As publicações, os artigos conjuntos, né, com coautoria, são aceitos, né, pela CAPES, né? Com certeza. Isso aí. Que legado o senhor acredita deixar para a próxima gestão? Existe algum projeto que não foi concluído que você gostaria que a próxima gestão concluísse? Sim. Bom, alguns projetos que eu já mencionei aqui, a próxima gestão a gente até entende que tem que concluir, né? Então, o que eu falei ali do Centro de Inovação, para que haja a doação efetiva, né, por meio da transferência de matrícula, né, de propriedade, há que se terminar aquilo. Então, mas quem está terminando é a própria prefeitura. Então, o futuro diretor, né, o professor Neymar, tem esse compromisso de acompanhar esse término da construção do barracão e, claro, solicitar junto ao prefeito, né, que se cumpra, porque é uma lei municipal. Sim. Que autoriza, né, o prefeito, que é nosso colega também, né, professor Gerry, né, a doar esse barracão. Então, isso é uma ação que vai ficar nas mãos do futuro diretor. E claro que também, como eu falei, do anfiteatro, né, do Bloco A, mesma coisa, né, porque tem esse recurso do deputado, né, federal Tadeu, mas há necessidade de complementação com recursos do nosso orçamento de custeio, que nós já entendemos que há essa possibilidade, mas tudo está na decisão do próximo diretor, se ele quer continuar com isso ou não. Esperamos que continue, né? E claro, a mesma coisa com o Bloco J2, como eu falei, já está tudo alinhado para a licitação e tal, todos os projetos foram aprovados pelo MEC, né? Mas há o compromisso do próximo diretor de levar isso à frente, porque a gente sabe, né, que quando eu entrei, eu recebi do professor Idemir reformas no Bloco O e P, que também já estavam empenhadas, né? Mas você tem atrasos, você tem, né, as empresas, você tem que fazer a gestão do contrato. Então, tem tudo isso que o professor Neymar, né, terá que terminar. Mas, assim, né, Zago, o que a gente entende que é muito importante é que esses 3 projetos, eles são legados, né, porque nós conseguimos de recursos não extra-orçamentários, né, fora do governo federal, como eu falei, do município,
do governo federal, mas via PAC, não está no orçamento, foi uma luta, né, de deputado federal. Então, quando eu entrei aqui, eu não recebi nenhum recurso de investimento. A gente recebeu, e não era essa orçamentário, o recurso que eu falei aqui dos blocos OIP eram recursos do orçamento, né, que haviam sido destinados do orçamento de custeio para as reformas. Então, nós estamos entregando para a próxima gestão mais de 10 milhões de reais em recursos, né, para investimento em infraestrutura. Então, isso eu entendo que é inédito, né, que nenhum diretor no campus fez isso, né, de entregar para a próxima gestão de recursos não orçamentários, né, suficientes para nessa ordem, né, de 10 milhões de reais. Então, é algo que a gente se orgulha de ter feito isso e claro que não, eu falo a gente, porque isso é a gestão, não é o diretor que faz isso sozinho, não tem o menor cabimento nisso, né? Então é isso. Todo mundo. O senhor diretor vai terminar agora o seu mandato dia 31 de maio, né? Isso. Tem alguma espécie de transição para a próxima gestão? Opa, ou não? Muito obrigado pela pergunta, porque é mais uma coisa que a gente fica muito feliz de falar, Zago, que provavelmente, né, então a gente tem notícia, é a primeira gestão aqui de campus que nós assinamos, né, uma portaria federal, né, eu assinei como diretor, compondo uma comissão de transição. Então, essa comissão de transição começou a atuar no dia 5 de maio e ela vai até o dia 28 de maio. Então, quem participa dessa comissão? Então, nós escolhemos da minha gestão, né, para eu poder assinar a portaria, eu não participo da comissão, então, mas participa representantes do gabinete, da direção, participam os diretores, né, das áreas, né, e da parte da nova gestão participam, né, o professor Neymar e já pessoas que ele indicou, né, para representarem as diretorias de área, né, e as já estão trabalhando juntos. Já estão trabalhando juntos. Então a gente tem orgulho de dizer que acho que provavelmente foi a primeira gestão de campus, não só Pato Branco, dos outros campos também, que se preocupou com isso, né, de fazer uma transição formal, né, e claro que e isso não impede os encontros informais, mas tudo tem um processo SEI, com todas as atas de reuniões, com os documentos, com essas continuidades. Então, como nós temos realmente compromissos, né, assumidos aí com esses investimentos todos, então nós também tínhamos que fazer isso formalmente. Então, bom, isso do ponto de vista formal. Do ponto de vista informal, eu acho que a transição sempre tem que ser para o bem de todos, né? Então, não existe a possibilidade de você colocar obstáculos, né? Então, a gente não faz isso e a gente tem segurança em dizer que a transição está sendo a mais tranquila, né? E que vai trazer benefícios para todos, né? Então, nós que estamos saindo, quem está saindo quer sair bem, claro. E quem está entrando sabe que tem grandes desafios, então precisa desse suporte inicial que nós estamos fazendo o maior esforço para dar. Uma pergunta que é meio capciosa, se tivesse alguma coisa que você pudesse fazer diferente durante a sua gestão, teria alguma coisa assim? Olha, Zago, a gente é professor, né? Então, eu sempre falo que o professor é aquele que tem a oportunidade de aprender todos os dias, né? Então, eu digo para você que a gente aprendeu todos os dias, né? Então, e provavelmente todo o próximo dia eu fiz diferente do dia anterior. Já acontecia naturalmente. Isso faz parte do meu ser, né? De como eu sou, né? Então, mas claro, acho que algo mais tangível assim que a gente pode falar, né? Que a gente tem que estar mais próximo das pessoas, né? Então, muitas vezes a gente se prende no formalismo, né? Mesmo que, como eu te falei, né, que as decisões nunca foram solitárias, sempre coletivas, mas as pessoas esperam, né, que você esteja mais próximo. Então, isso é algo que a gente, eu penso que poderia fazer diferente, né? Então, de estar mais próximo, principalmente nas relações informais, né? Então, e a gente acaba se afogando, né, no mar de obrigações, né? Muitos prazos, muitas coisas, acaba, nossa, eu tinha que ir lá no café falar com o pessoal, vou ter que terminar isso aqui, acho que, né? Agora, isso do café, né, se veja interessante que eu sempre me preocupei, né,
de estar no café, né? E o café é um ambiente muito legal, né? Que nós precisamos sempre continuar. Então, você perguntou até antes, né? O que eu espero da próxima gestão? Eu espero que continue o café, porque é o único campus que tem. Não, isso que eu ia perguntar. E eu acho fantástico, né? Manteve, né? Manteve. E é um ambiente onde as relações informais acontecem. E claro, assim, vamos lá, outras coisas, né, que o diretor é sempre cobrado e a gente tem que sempre, a gente se esforçou, mas tem que sempre fazer mais, as relações externas, né, com deputados, né, estaduais em especial, e acho que com os federais nós nos relacionamos bem, mas nós podemos ter mais relações, né? Então, os prefeitos aqui na região, a gente se esforçou, tivemos várias relações, mas podemos ter mais relações. A relação com o município, a gente tem orgulho de dizer que foi muito boa, né? Com os dois prefeitos, né? Com o Cantu anterior e agora com o nosso colega Gerry. Eu sou ainda, né, vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, então a gente sempre teve muito presente, mas com relação aos demais municípios na volta, a gente fez alguns esforços, mas podemos fazer mais. Então... É isso aí, seu diretor. Então, muito obrigado pelo seu tempo aí como diretor, né? Se dispor a fazer esse trabalho. Foi um prazer. E aí eu fico pensando, né? O que você pensa em fazer daqui para frente? Porque isso acaba mudando toda a tua perspectiva, né? Sim. E agora você, né, volta talvez para a sala de aula, para pesquisa, ou, né, para alguns projetos fora daqui. Tem alguma coisa que você pode adiantar para a gente? Claro. Assim, Zago, na verdade, eu nunca parei com a pós-graduação, né? Então, continuei tanto nas aulas, né, de mestrado e doutorado, no PPGDR, né, mestrado e doutorado, e no PPGEPS, mestrado, né? Então, eu vou dar sequência a isso agora com mais força, né? Claro que a gente tem mais tempo para se dedicar a isso. E os meus orientandos, né? Eu tenho 5 orientandos de doutorado, 2 de mestrado, então eu consegui me dedicar a eles, mas claro que sem a função de diretor-geral do campus a gente consegue ter mais tempo, né, para pesquisa, para orientações, né? E uma coisa que realmente até você perguntou, né, o que você faria diferente, eu fui, né, assim, de alguma forma, obrigado a parar com as aulas de graduação por causa dos compromissos. Eu não consegui levar... Sim, não dá tempo, né? Não consegui, mas... Talvez, né, devesse ter insistido e achado tempo para isso. Então, o distanciamento da graduação é ruim, então agora a gente volta para a graduação. Então, eu trabalhava na administração, né, desde 2010, né, sempre, né, e só parei mesmo, né, por causa da gestão. Então, mas assim, esses são projetos, e daí o meu grupo de estudos, né, de pesquisa, né, é o GECIS, né, que é o Grupo de Estudos em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, né. Então, a gente quer, também por isso que eu falei, agora como pesquisador, né, nos aproximarmos mais do nosso próprio município, com projetos, né, relacionados ao desenvolvimento das cidades, e claro, os municípios vizinhos. Aí, então a gente tem assim, a intenção de aprofundar. A gente já tem vários trabalhos de pesquisa reconhecidos internacionalmente, né? Até utilizados na Europa, alguns dos nossos trabalhos, em institutos de planejamento europeus, mas a gente tem que trabalhar mais, né, com essa lógica da transformação, né? Da extensão, né, usando os conhecimentos, né, de pesquisa, de pós-graduação. Então a gente quer investir bastante nisso e temos já, né, tudo alinhado, né, porque nunca me distanciei, né, dos programas de pós-graduação. Muito bem, diretor. Bom, para terminar, quer dizer suas últimas palavras ou deixar uma mensagem para o pessoal aí? Sim, não vão ser minhas últimas palavras. Ah, sim. Ainda tem umas 15 dias, né? Não. Mas como diretor, assim, vamos lá. Segurar então a edição. Não, brincadeira. Então, assim, Leandro, é legal. Muito obrigado por essa oportunidade aqui que você me deu, né, para a gente conversar. Na verdade, ainda nós vamos ter um evento, né? No dia 26, nós somos convidados para apresentar um balanço da gestão na Câmara. Vamos fazer isso? Na Câmara dos Vereadores, dia 26 à tarde, legal. Todo mundo convidado, né? E dia 28 nós vamos fazer um evento aqui no nosso anfiteatro de encerramento da gestão. Então, sim, à noite? Não, vai ser à tarde, às 2 horas. 28 de maio. 28 de maio aqui. E na Câmara às 13h30, no horário da sessão deles, no dia 26 de maio, né? E, bom, e o que a gente coloca, né? Eu acho que, assim, foi uma experiência incrível para mim, né? Então, como eu falei, completando 40 anos de casa, terminando 4 anos de gestão como diretor desse campus, onde eu comecei com 23 anos.
né? Então a minha vida profissional foi construída aqui. Essa é a minha casa, né? Porque eu entrei nesta casa lá em Curitiba com 14 anos, em 1985. Então, para mim é um privilégio poder ter sido diretor deste campus, né? E tenho certeza, né, que o meu sucessor, o professor Neymar, terá o mesmo sentimento, né, de ser um privilegiado por poder apoiar o desenvolvimento desse campus que é maravilhoso. Então a gente deseja, né, ao próximo diretor sabedoria, né, para agir da melhor forma possível e claro, a todos aqui do campus, né, que sempre continuem, né, apesar das dificuldades que nós temos com os servidores públicos, né, que continuem nessa lógica de dar o seu melhor todos os dias. Então, essa é a nossa mensagem, nosso desejo. Maravilha, muito obrigado. Conversamos então com o diretor Gilson Ditzel Santos, o diretor-geral da UTFPR Pato Branco. Nesses 4 anos, como ele bem mostrou, foram muitos desafios, né? Lidando com sonhos, com esperanças das pessoas, e usando sempre uma lógica que vai além do cérebro, vai com o coração também. Então, muito obrigado por ter assistido. Obrigado, senhor diretor. Obrigado, Leandro. Foi um prazer para mim. Obrigado. Bye.